Salve, salve Brasil, aqui é Preta Rara, eu sou rapper, historiadora, escritora e hoje vim aqui falar um pouco sobre o trabalho doméstico no Brasil e como está a situação das trabalhadoras domésticas em meio à crise sanitária e crise política, né, em meio à pandemia. Bom, eu fui empregada doméstica durante 7 anos, lá no litoral de São Paulo, para ser mais precisa, em Santos. Eu passei por diversas casas, porém só em 2016 que eu fui analisar as diversas e inúmeras violências que eu sofri desse trabalho que muitas pessoas falam que é um trabalho como qualquer outro, né? Então, meu último emprego como doméstica foi em 2009. E eu coloquei o relato referente a essa minha experiência na internet e isso viralizou muito rápido. E esse relato que eu coloquei foi em 2016. E nessa época eu não tinha mais contato com nenhuma outra trabalhadora doméstica. Todas as mulheres mais novas do que eu na minha família não são domésticas, então eu sempre falava de um lugar do passado, né? E aí só em 2016 que eu comecei a analisar as violências que eu tinha passado. Bom, que violências foram essas? Diversas. Casas que eu não podia utilizar o banheiro, e aí muitas das vezes tinha que ficar 8, 9, quase 10 horas sem utilizar o banheiro da casa. Muitas das vezes casas que não existia o banheiro da trabalhadora doméstica, né, o famoso banheiro da empregada não existia, então eu ficava sem usar. Lugares também que eu tinha horário para entrar, mas não tinha horário para sair, né? Essa é uma prática muito corriqueira dentro dessa profissão. Eu recebo relatos de trabalhadoras falando: nossa, eu entro 8 horas, meu horário para sair é às 5, mas a minha patroa sempre me pede para fazer algo 15 para 5, que vai demorar pra caramba, que vai fazer com que eu saia lá 7, 8, 9 horas da noite. Então isso acontecia comigo também. E referente ao meu primeiro relato na internet, que foi em 2016, foi quando eu fui contratada para ser cozinheira de uma casa no qual eu não podia me alimentar da própria comida que eu fazia. Então eu não tinha horário de alimentação, horário de almoço, né? Não tinha vale alimentação, nada. Eu achei que eu podia alimentar da comida que eu fazia ali para a família. Minha patroa ficou muito brava, falando que os alimentos que ela tinha comprado era para a família dela e aquilo tinha um custo alto, então ela não estava comprando comida para a empregada comer, e sim para a família dela. E aí num dia sequer lá qualquer, eu passei a levar a marmita. Ela fez uma reunião em casa, no qual uma das visitas foi parar na cozinha e me viu comendo no pote. E aí questionou ela: nossa, por que a fulana não vem almoçar aqui com a gente e tal? No outro dia minha patroa me mandou embora, falando que estava envergonhando a família dela. Bom, isso foi o meu relato referente ao meu trabalho de 2019, 2009, meu último trabalho como doméstica. E também o meu primeiro registro em carteira assinada, né? Eu fiquei 7 anos, todas as casas que eu passei, eu não tinha registro em carteira. Esse trabalho aí que eu fui proibida de comer, da comida que eu fazia, eu fui registrada. Bom, passou um bom tempo, né? Consegui ingressar na universidade, me formei em História, comecei a lecionar. Em 2016 veio essas memórias com muita força na minha cabeça e foi o momento que eu parei para analisar o que era o trabalho doméstico no Brasil. Coloquei esse relato do meu último emprego na internet e rapidamente viralizou. Várias pessoas, várias trabalhadoras domésticas mandando seus relatos mega atuais, tipo: ai, Preta Rara, hoje eu não pude utilizar o elevador social, porque o elevador social é só para quem mora e para quem visita, para quem é doméstica não pode. E aí esse relato que eu tô falando para vocês é de uma senhora de 73 anos que teve que subir até o 8º andar de escada, né? 73 anos, ela foi impedida de utilizar o elevador social e o elevador de serviço na casa lá onde ela trabalhava estava quebrado. Então em 2016 eu comecei a tentar entender e pesquisar o que era essa profissão, que as pessoas falavam que era uma profissão como qualquer outra, porém eu via que não era como qualquer outra, tinha várias coisas engessadas dentro dessa profissão. E aí com a minha pesquisa eu fui entender qual era o lugar, né? Qual era o projeto social do trabalho doméstico, né? Esse projeto
escravocrata existente no Brasil. Bom, e aí eu cheguei a várias estatísticas, né? Como essas que eu vou mencionar aqui para vocês. É uma profissão que tem cor, tem classe e tem gênero. Isso já tá dado. Cor, classe e gênero. Gênero são mulheres. 92% do trabalho doméstico no Brasil é executado por mulheres. Classe social, pobres, então são mulheres pobres, com falta de... mulheres que estão aí dentro da questão da desigualdade social e tudo mais. E a cor dessa profissão, né? Qual é a cor? Ela tem gênero, ela tem classe, e qual é a cor dessa profissão? A cor são mulheres negras. Então, de 6 milhões de trabalhadoras domésticas existentes no Brasil, 78,8% são de mulheres negras, mulheres pretas, que é a forma que eu gosto de falar. E aí eu comecei a entender, tá, então é mulher preta pobre. Então, será que é por isso que várias coisas não foram avançadas nessa profissão? E aí, pesquisando mais, né, cafungando, já a forma que eu gosto de falar, cafungando ali mais, fui chegando a outros dados históricos sobre essa profissão. Bom, é uma profissão que tem o resquício de uma abolição não conclusa, né? O Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão. E aí eu escrevi até um rap que se chama Falsa Abolição. Vocês podem procurar aí nas plataformas digitais de música, que tá lá, Preta Rara Falsa Abolição, para falar que essa profissão tem esse ranço dessa abolição não conclusa. Então, fazem apenas 132 anos que deixou de existir a abolição. E aí, percebendo, a gente consegue analisar que o que eram os escravizados domésticos, aí no momento da escravidão, hoje são as trabalhadoras domésticas, com o mesmo requinte de crueldade, né? Com as mesmas frases. Você é tratada como se fosse da família. Essa frase, durante os meus 7 anos de experiência como doméstica, hoje eu vejo que era uma das frases que mais aniquila todos os direitos conquistados, porque essa frase, ela tá tão emblemática, ela tá tão enraizada numa relação de afeto e poder. A todo momento, a relação no trabalho doméstico é isso, afeto e poder. De que forma? O poder está dado na mão da branquitude elitista, ou seja, os empregadores, e o afeto está onde? Nas trabalhadoras domésticas. Então, por muitas das vezes, eu deixei de questionar sobre os meus direitos, porque tinha parte do afeto, que era o falso afeto. Afeto de que forma? Ai, né, mas ela me trata, ela fala pra todo mundo que ela me trata como se fosse da família, ela separa umas roupinhas velha, tá manchadinha, né, tá furadinha, mas ela me deu com tanto coração, né, ela me dá um brinquinho, às vezes me dá uma cesta básica. Então essa relação de afeto e poder mal distribuída dentro do trabalho doméstico. E aí eu sempre arrisco dizer que todas essas atrocidades que acontecem no trabalho doméstico, provavelmente, quase que certeza, se fosse um outro gênero, se fosse uma outra classe social, se fosse uma outra cor, provavelmente as coisas já tinham avançado no Brasil, né? A gente consegue entender que o próprio Estado brasileiro ignorou essa classe trabalhadora até 2012. Ou seja, antes de 2012 não existiam leis específicas que garantiam o bem-estar e o direito das trabalhadoras domésticas no Brasil. Não existiam essas leis. Essas leis vieram através da PEC das domésticas de 2012. Que quem quiser fazer esse exercício de procurar lá no Google e ler sobre a PEC das domésticas, vai ver que é algo na prática, na escrita, algo muito fundamentado, algo muito importante, que garante o direito das trabalhadoras domésticas, que a gente só conseguiu chegar na PEC das domésticas graças a várias outras mulheres que também
impulsionaram politicamente essa questão dos direitos. E muitas dessas mulheres que impulsionaram politicamente a questão dos direitos também foram trabalhadoras domésticas, como a dona Benedita da Silva, a nossa atual deputada federal, ex-doméstica, e foi uma mulher muito importante para a luta da garantia do direito das trabalhadoras domésticas. Então, quando você tiver acesso a essa lei, você vai ver que não tem como alguém ir contra a lei da PEC das domésticas, que garante o direito de uma classe trabalhadora. E aí eu falo pra vocês, teve alguém que foi contra a PEC das domésticas. Bom, o atual despresidente do Brasil, quando era parlamentar, ele votou contra a PEC das domésticas. Então a gente já consegue perceber como que tá o panorama atual dessas trabalhadoras, né? Bom, segundo o IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, em 2018, 28,3% das domésticas tinham carteira assinada, ou seja, 28,3% apenas dessas trabalhadoras tinham carteira assinada, isso em 2018. E aí teve um momento também que vários patrões começaram a dispensar as trabalhadoras domésticas que trabalhavam com a carteira assinada, a trazer o trabalho delas de uma forma como diarista, para não ter vínculo empregatícios. Isso bem perto de 2012, quando chegou a PEC das domésticas, né? E aí foi aquele reboliço geral, alguns empregadores falando, mas como assim? Vou ter que pagar isso, vou ter que pagar aquilo. E aí acabavam fazendo uns combinados, uns arranjos que só beneficiavam realmente os patrões, né? Os empregadores, e não as trabalhadoras domésticas. Então, antes da PEC das domésticas, as trabalhadoras não tinham direito a acesso a férias remunerada, licença maternidade e tanto outros benefícios que outras classes trabalhadoras existentes no Brasil têm. Então, essa questão que eu falo muito nas redes sociais, em todos os lugares que eu passo para falar sobre o trabalho doméstico, para falar o quanto dessa herança escravocrata que existe nessa profissão, né? Também vale lembrar que mesmo dentro da profissão, né, das empregadas domésticas, as domésticas brancas ganham mais do que as domésticas pretas. E aí isso não sou eu que estou falando, é mais uma pesquisa, mais uma estatística do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que é o IPEA. Então a gente vê o quanto que esse racismo estrutural é existente em todas as camadas, né, sociais. Bom, é uma profissão também que ela é bem ampla na questão da desigualdade social, né? O Brasil ele está no 7º no ranking da desigualdade social, o Brasil está no 7º. E com esse momento de pandemia, com certeza a corda iria arrebentar para o lado mais forte. Sim, porque eu não tenho como falar que o lado mais fraco é as trabalhadoras domésticas, né? Porque de fraco elas não têm nada. Então é uma profissão que as pessoas falam que é como qualquer outra, porém não é como qualquer outra, né? É uma profissão ainda onde os empregadores acreditam seriamente que a trabalhadora doméstica na casa deles é de propriedade privada deles, né? Então, tipo, é a minha doméstica, né? E a gente consegue perceber isso onde existem trabalhadoras domésticas que trabalham na mesma casa 10, 15, 20 anos, 25 anos, como eu já recebi um relato. E aí, como que é essa questão, propriedade privada? Muitas das vezes a doméstica, ela cria o filho da patroa, aí ela acompanha o filho da patroa indo pra universidade e tal, aí o filho da patroa resolve morar sozinho ou casar. O que acontece? Ela vai pra casa desse homem, né, que era o jovem, que era criança, jovem, vai pra casa dessa criança que ela criou, que hoje é adulto, e continua trabalhando. E aí, essa questão que eu sempre bato na mesma tecla, a questão do poder e do afeto. Então, essa trabalhadora doméstica, ela acaba tendo um afeto gigantesco por essa família que ela dedicou a vida, aí praticamente parte da vida dela ela dedicou para a vida no trabalho doméstico. Então
Eu falo também muito sobre essa questão de que eu já fui doméstica e já fui a filha da doméstica, né? Então, antes de ser trabalhadora doméstica, eu era a filha da doméstica. Quantas vezes a minha mãe matriculava gente em escolas próximo do trabalho dela, né? Isso mais quando era prezinho, maternal, que ela pagava, ela matriculava próximo do serviço dela para poder buscar a gente enquanto ela estava fazendo as faxinas, ia lá, buscava rapidinho, e eu ficava sentada na área de serviço, que era o único lugar que o filho da doméstica podia acessar, né? E aí, então, desde muito cedo eu via essa questão, eu via e questionava e falava: mãe, por que a gente não pode comer na mesa com a fulana? Mãe, por que eu não posso brincar com o menino, com o filho da patroa? Então, já tinha essa questão, né? E mesmo assim, e com todas as coisas que minha mãe passava, com todas as humilhações que minha mãe passava, com todas as humilhações que eu passei também, eu tinha ainda esse afeto pela questão da casa, muitas das vezes do patrão, essa questão da relação do cuidado. E aí, com esse momento de pandemia, eu soltei um texto falando: quem cuida de quem sempre esteve no lugar de cuidar. As trabalhadoras domésticas, elas sempre estiveram no lugar de cuidar. A minha mãe, ela foi em todas as reuniões de pais e mestre dos filhos das patroas, das casas que ela trabalhou, né? Algumas patroas não podiam ir porque trabalhava, e aí colocava mais essa atividade para minha mãe fazer, né? Ir lá na reunião de pais e mestre. Minha mãe, ela foi em quase todas, ela foi em várias festas do Dia das Mães na escola. E dos seus patrões, né? Do filho dos seus patrões. Agora, na minha reunião de pais e mestres, na minha festa do Dia das Mães na escola, minha mãe não conseguia ir porque ela estava trabalhando. Então, o quanto que as trabalhadoras domésticas, elas abrem mão de suas vidas para poder vivenciar a vida do outro. E no momento quando chega no momento de velhice, no momento onde elas ficam velhas, né? Idosas, elas são dispensadas como uma mercadoria que não pudesse mais ser útil na casa dessas pessoas. Então a gente consegue perceber isso perante o que aconteceu recentemente, já nesse momento de pandemia, de uma trabalhadora que aqui eu não consigo nem colocar ela como trabalhadora, porque o que aconteceu com ela, ela foi escravizada aí em pleno 2020, anos para trás. Ela foi abandonada numa casinha no fundo da casa do ex-patrões dela, que eu também não consigo chamar de patrão e de empregador, que na realidade é escravocrata. Então, no momento onde não precisava mais dessa trabalhadora doméstica, descartou ela dessa forma, 35 anos dedicando a vida dela para essa família, e no momento da pandemia, da crise, abandonaram a mulher lá, sem banheiro, sem água e tudo mais. Então, o quanto realmente essa profissão, alguns patrões acreditam que é de propriedade privada deles, a questão da trabalhadora doméstica, né? Fica passando de pai para filho como se fosse um bem precioso, que na realidade não é um bem precioso, porque depois descarta dessa forma. Então, o quanto que essa herança escravocrata existente no Brasil, né? A falsa abolição se deu há 132 anos apenas, né? Eu chamo de falsa abolição, inclusive fiz até uma música com esse tema. Na escola não aprendi na escola da vida. Estudei me informando atrás de sabedoria. Nossa cultura esquecida, apagada, queimada. Na escola nunca ouvi falar de Dandara. A abolição não conclusa, então, que eram as escravizadas domésticas, hoje são as trabalhadoras domésticas aí no Brasil, com o mesmo requinte de crueldade, de dizer que é da família, mas aí trata dessa forma, né? Na realidade, a gente não quer ser da sua família, realmente a gente quer nossos direitos assegurados. Quando uma trabalhadora fala: mas fulano falava que eu era igual da família, eu sempre questiono e pergunto: tá no testamento? Vai estar no testamento da família? Não vai estar, né? Então não é da família, né? E é isso, são pessoas que estão trabalhando querendo apenas os seus direitos assegurados. E falando ainda dessa questão do ranço colonial presente nessa profissão, essa herança escravocrata, o quanto que o Brasil
exporta esse ranço colonial por todos os lugares que vai passando, né? Então essa branquitude elitista no Brasil, né? A dita classe média alta, né? Que acha que é classe média, né, gente? Tipo, sei lá, ganha 5 mil reais, aí paga uma casa de 3 mil, paga um carro de 1.000, paga paga a escola das crianças mais 1.000 e pronto, enfim. Mas essas e outras pessoas que têm mais grana, né, a branquitude elitista do Brasil, começou a ir para outros países para morar. Então teve uma grande imigração gigantesca de brasileiros indo para Portugal. E aí isso acabou alterando a realidade de algumas questões lá em Portugal. Eu li um artigo muito interessante que fala sobre essa questão de que os brasileiros lá em Portugal começaram a exigir das construções imobiliárias que tivesse o quarto da empregada, algo que nas construções em Portugal não existe isso, um espaço dedicado à empregada dentro da casa das pessoas. Por quê? Não tem essa memória escravocrata de que a pessoa mora no trabalho. Isso não existe lá. Lá as trabalhadoras domésticas, elas trabalham por hora. Então também não tem esse negócio de horário para entrar e não tem horário para sair, né? Então elas vão lá, executam o trabalho delas, ganham o valor combinado, né? O valor que elas falam, o valor, né? Porque aqui no Brasil tem muito dessa também, de que o empregador quer dar o valor dos serviços de outra pessoa, né? Casos que eu não vejo em outra profissão, não vejo ninguém tentando barganhar o valor da consulta médica, né? Falando pro médico que ele não pode pagar esse valor, não pode falar que é esse valor. Mas das domésticas, as pessoas querem falar qual o valor do trabalho do outro, né? Tipo, o empregador que quer validar o valor que o trabalho da outra pessoa tenha. Então, tá acontecendo isso. E aí, agora os empreendimentos imobiliários de Portugal, quando estão construindo, já estão se pensando em construir o quarto das trabalhadoras, o quarto da empregada, porque o brasileiro está indo para lá e precisa ter o quarto da doméstica, né? Então, o quanto também que eu já recebi de relatos na minha página de que é muito complicada essa situação das domésticas que moram no serviço. Recebi um relato de uma vez de uma senhora falando que ela tem que acordar às 7 horas da manhã para fazer o café da família, aí depois o almoço, aí o café da tarde, o jantar, aí depois o lanche da noite, e aí ela vai dormir lá para umas 11 horas, né? Consegue ir para o quarto dela descansar umas 11 horas. Só que quando ela já tá dormindo, o que acontece? O filho da patroa que chegou da universidade ou que chegou da balada não vai fazer o próprio lanchinho dele, né, gente? Aí meia-noite, 1h, 2h da manhã, ele tá lá batendo na porta da trabalhadora doméstica para ela poder levantar e fazer o lanche do menino mimado que não pode fazer o seu próprio lanche. Então, a situação das domésticas que moram no serviço é uma situação mega complicada. E aí é aquela questão da relação de afeto e poder, né? Então elas têm essa relação de afeto por se doarem, né? Por doarem a vida delas para a outra família, e aí no momento que elas precisarem, realmente as famílias abandonam como se fosse uma mercadoria, como se fosse um produto que não tivesse mais utilidade. Então, essa questão também. É uma profissão aí que já está dada, né? Ela tem cor, tem classe e tem gênero. O gênero são mulheres, a cor, mulheres negras, e a classe, mulheres pobres. Eu sempre arrisco dizer que se fosse outra cor, outra classe, com certeza as questões do trabalho doméstico já teriam avançado muito. E aí nesse momento de pandemia, é óbvio que a corda ia arrebentar pro lado mais forte, né? Não tem como falar que é o lado mais fraco, porque as trabalhadoras domésticas não tem nada de fraco. E aí é muito emblemático saber que a primeira vítima do Covid-19, lá no Rio de Janeiro, foi de uma trabalhadora doméstica.
Então, mais uma vez, eu pergunto aqui, quem cuida de quem sempre esteve no lugar de cuidar? Essas trabalhadoras domésticas, elas sempre estiveram nesse lugar de cuidar. E aí, no momento da pandemia, que nós todos estamos tendo que viver com vírus e verme, como muito bem disse o Haddad, nesse momento de crise política, crise sanitária, tudo ao mesmo tempo, como que fica a situação das trabalhadoras domésticas, né? Então, no meio da crise, elas estão tendo que ir trabalhar, muitas delas não foram dispensadas, né? Porque, imagina, né, gente, a branquitude elitista vai dar conta da própria sujeira? Vai dar conta de limpar tudo dentro de casa? Não. Se tem uma pessoa que possa limpar, vem aqui limpar, mesmo que eu esteja com Covid. Então é dessa forma que as pessoas encaram o trabalho doméstico. Algumas trabalhadoras conseguiram a dispensa, que a gente está chamando de quarentena remunerada, né? Em alguns casos as pessoas se sensibilizaram, entenderam a gravidade, né? Porque, por exemplo, quem é funcionário público está continuando recebendo salário. Por que não garantir o salário da trabalhadora doméstica também? E aí depois ver como que vai ser para compensar o que já pagou, para ela vir trabalhar, enfim. Mas a gente tem que pensar no momento atual, porque é algo que não espera. O que não consegue esperar? A fome. A fome não espera. Então, como que essas mulheres vão ficar escutando? Ei, fique em casa, não saia de casa, sendo que está faltando o básico, né? Que é a alimentação. Arroz, o feijão não tem, não chega. Muitas delas também não conseguiram o auxílio emergencial, que tinha todos os requisitos para conseguir esse auxílio emergencial e fica lá só em análise, não sai da análise e vai dando aquela agonia, o desespero, e muitas delas tiveram que voltar a trabalhar. E outras também voltaram a trabalhar de forma forçada, né? Tipo, ou você volta ou você perde o emprego. Então, essa complicação, são esses questionamentos que tem com relação ao trabalho doméstico no Brasil. Apenas 28,3% dessa profissão tem carteira assinada, para ver o quanto que o próprio Estado brasileiro nos anulava, né? O próprio Estado brasileiro não efetivava a nossa existência da nossa classe trabalhadora até 2012. Então, antes de 2012 não existiam leis específicas para o trabalho doméstico, de uma profissão aí que é resquício de uma abolição não conclusa, que está aí muito tempo que existe e não tinha leis trabalhistas específicas. Em 2012 veio a PEC das domésticas, que foi um grande avanço, dado aí também por mulheres ex-domésticas que estiveram à frente também dessa questão da PEC. Uma delas, que é a nossa atual deputada federal, Benedita da Silva, foi uma pessoa mega importante para o avanço dessa PEC das domésticas, né? E vale lembrar que quem quiser ler e ver, só procurar aí na internet que vocês conseguem ter acesso à PEC. E aí vocês lendo a PEC, não tem como alguém ir contra o que está escrito ali. Ali está dizendo os direitos de uma classe trabalhadora existente, porque sim, as trabalhadoras domésticas existem. Porém, vale sempre lembrar e deixar escurecido, que é a forma que eu gosto de falar, deixar tudo escurecido, que quando era parlamentar, o único que não assinou a PEC das domésticas foi o atual ex-presidente do Brasil. Ele foi contra o direito das trabalhadoras domésticas. Então a gente consegue perceber qual o momento político que nós estamos também perante o trabalho doméstico, já que o ex-presidente do Brasil é contra os direitos dessa classe trabalhadora. Também o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, afirma que é uma atividade precária, é uma atividade precarizada, devido a todas essas questões que eu já abordei aqui, né? A grande maioria dessa atividade, dessa profissão das domésticas, trabalha com a informalidade. Mesmo a PEC existente, ainda existem trabalhadoras domésticas vivendo sem registro em carteira,
carteira, sem os direitos assegurados. Existem também diversos patrões que conseguiam uma brecha dentro dessa lei, fazendo com que eles dispensassem as domésticas, porque eles falavam que ia ter gasto a mais, com tributos, impostos, e aí começa essa conversa com a doméstica para dispensar ela e contratar ela como diarista. Só que esse contrato diarista é um contrato verbal, onde não tem nada que comprove que aquela doméstica vai ter os direitos assegurados se ela vier ficar doente, se ela vier a engravidar e tudo mais. Então, realmente, gente, não é uma profissão como qualquer outra. Com os meus 30 e pouquinhos aí, tá bom, 35 anos, eu nunca conheci ninguém que deseja isso pro seu filho, já que é uma profissão como qualquer outra, né? Não conheço ninguém que, olha, eu tô investindo na educação do meu filho porque quando ele crescer, ele vai ser doméstica, vai deixar tudo organizado na casa da outra pessoa, entendeu? É isso que eu desejo pro meu filho. Não conheço ninguém com esses desejos. Então, realmente, a gente quer apenas que os nossos direitos sejam assegurados e não queremos ser da família de ninguém, porque as trabalhadoras domésticas têm a sua própria família e elas têm que ter tempo também para conviver com seus familiares, que muitas delas acabam abdicando da sua vida em prol da vida de outra pessoa. Então, é muito emblemático também que a primeira vítima do Covid-19 no Rio de Janeiro foi de uma trabalhadora doméstica. Uma outra questão também muito forte foi a questão da perda do menino Miguel, né, filho da Mirtes, que num momento onde ela deveria estar em casa com seu filho, né, organizando a vida dela, cuidando da vida dela e dos seus familiares em casa. Ela não foi dispensada na pandemia, ela teve que trabalhar e além de trabalhar ela tinha que passear com o cachorro e aí ela deixou o filho dela aos cuidados da Sara Cortes, que é a patroa, e no descuido dessa Sara Cortes, na realidade não é nenhum descuido, né, de uma atitude assassina, né? Porque uma pessoa adulta não se importar com a vida de uma criança e deixar ela num elevador sozinho, uma criança de 5 anos não tem outro nome, né? E aí o pequeno Miguel acabou vindo a óbito, né? Por um acidente, por descuido da patroa da Mirtes, no momento que a patroa poderia prestar atenção e cuidar daquela criança, não cuidou. Por quê? Porque os corpos pretos, eles não são humanizados. Eles não são humanizados nem no nascimento. Aqui no Brasil, o Estado nos violenta também. O Estado é racista. O Estado é machista. As mulheres pretas, o Estado acredita que as mulheres pretas são mais fortes. A partir do momento que nós também somos violentadas no momento do nascimento dos nossos filhos, né? O Estado acredita que as mulheres são mais fortes e com isso diminui a anestesia na hora do parto. Então não humanizam a vida das pessoas pretas. Então realmente essa patroa acreditou que o menino de 5 anos já tem idade para se virar, entendeu? Vai procurar sua mãe, não é problema meu, eu tô aqui fazendo as minhas unhas, eu pago sua mãe para estar aqui limpando. Provavelmente ela deve ter pensado que não era nem para trazer o filho, né? Porque essas pessoas não humanizam as relações de trabalho, elas só veem a força de trabalho, entendeu? Não querem saber. Muitos patrões não sabem nem onde a funcionária mora, se tem filho, se não tem. Não, a preocupação é com o trabalho. E mesmo assim, não garante os direitos, não tem o valor merecido. Então eu peço que realmente vocês façam esse exercício da galera que tem as trabalhadoras trabalhando na casa de vocês. Nesse momento de pandemia, deu para perceber o quanto é difícil dar conta de toda a sujeira que a gente produz, né? O quanto é difícil conseguir limpar o banheiro, lavar o banheiro, fazer comida, limpar a janela, todas as atividades existentes dentro de um lar para garantir a manutenção da limpeza desse lugar. Então, realmente que essas pessoas consigam olhar com humanidade, né? Humanizar esse olhar e perceber, será que eu gostaria de receber o valor que eu pago para minha funcionária para eu ter que lidar com toda essa sujeira?
É isso, acho que praticar empatia também é dessa forma, né? E não queremos ser da família de ninguém, a garantia dos nossos direitos e também se ver na questão do outro. Se sabe se o fulano, o ciclano, o tio, a amiga tem uma funcionária dentro de casa, perguntar se os direitos estão sendo assegurados, se a carteira está sendo registrada. Acho que é importante a gente ter esse tipo de fala, porque realmente gera o incômodo. Eu criei esse termo que eu chamo de geração incômodo. Nós temos que ser a geração incômodo, porque eu acredito que através do incômodo a gente consegue obter grandes mudanças nesse país, né? Então realmente eu e várias outras mulheres pretas, várias outras mulheres que estão aí na luta das trabalhadoras domésticas, Preta Rara está chegando agora nessa questão. Outras mulheres vieram antes de mim, como a Laudelina de Campos Melo, uma mulher preta também mega importante na luta das domésticas. Ela foi responsável pela criação do primeiro sindicato das trabalhadoras domésticas. A Benedita da Silva, a dona Luísa Batista, que é a presidente da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas no Brasil, a dona Cleusa da Fenatrad e tantas outras mulheres que vieram antes. Então eu, enquanto mulher preta, rapper, historiadora, escritora, algumas pessoas falam que eu poderia estar fazendo várias outras coisas. Por que eu fico ainda falando do trabalho doméstico, sendo que eu não sou doméstica? Não, gente, continuo falando porque existem pessoas em pleno 2020 ainda sendo escravizadas, existem pessoas ainda sendo maltratadas, existem pessoas que não são vistas como humanas, não humanizam as nossas relações de trabalho, não humanizam nossos corpos. Então, enquanto existir essa desigualdade racial e social gigantesca dentro dessa questão do trabalho doméstico, eu vou continuar dando continuidade, porque essa profissão ela não pode ser hereditária para as mulheres pretas, né? Minha avó foi empregada doméstica, minha mãe foi empregada doméstica, o que sobrou para mim foi ser empregada doméstica, porque nesse país, currículo com boa aparência nunca é personificada numa pessoa igual a mim. Preta, gorda, retinta, né? Nunca personifico quando pede boa aparência. Então darei sim continuidade falando sempre sobre essa questão do trabalho doméstico. E todo esse meu trabalho nas redes sociais deu um fruto de um livro que no ano passado foi publicado pela editora Letramento. Esse livro ele traz a narrativa das trabalhadoras domésticas, diversos relatos de forma anônima. Por quê? Muitas dessas trabalhadoras ainda trabalham na casas onde elas estão denunciando aqui através dos relatos, né? Então por isso que é de forma anônima. E aí eu tive a honra e a dádiva da ex-trabalhadora doméstica e atual deputada federal Benedita da Silva aceitar o convite para escrever a orelha do meu livro, né? O prefácio foi escrito pela Taína Aparecida Silva Santos, uma grande historiadora daqui de São Paulo, está fazendo mestrado na Unicamp, e aí ela fala também um pouco sobre a trajetória da mãe dela, que foi doméstica, e que ela conseguiu contrariar as estatísticas e ela não precisou ser doméstica, mesmo sendo uma mulher preta, né? A Taína fala sobre isso no prefácio. E depois vem o relato da minha avó, o relato da minha mãe e o meu relato, para mostrar que o trabalho doméstico ele ainda tem essa herança escravocrata e o quanto que ele é praticamente hereditário para as mulheres pretas. E aí vocês podem adquirir o livro nas principais livrarias, nos sites, na Amazon, Magazine Luiza, lojas americanas, em vários outros lugares aí vocês podem adquirir o site. E agora na pandemia, no momento da quarentena, saiu o e-book também do livro. Esse livro que foi publicado no ano passado pela editora Letramento. E aí, se vocês quiserem conhecer, depois saber o link para poder comprar, quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, me sigam lá no Instagram, @PretaRaraOficial. No Facebook também tá como Preta Rara. E acessem e sigam a página, tanto no Facebook quanto no Instagram do Eu Empregada Doméstica, que a gente está aí atuando desde 2016, falando
com as trabalhadoras domésticas e tudo mais. O meu trabalho também ele é pautado não somente na internet, mas fora da internet também. Em 2018, nós realizamos um grande encontro das trabalhadoras domésticas lá em Cubatão. Depois participei de um encontro das trabalhadoras domésticas também lá em Salvador, e diversos lugares falando, principalmente também agora depois com o livro, fazendo lançamento em sindicato, rodas de conversa com as trabalhadoras domésticas para realmente assegurar os direitos delas, né? E elas terem um momento de fala, um momento de troca, um momento de vivências, de troca de experiências. É isso, então. A Senzala Moderna é o quartinho da empregada. Eu continuo falando sobre esse tema, mesmo sendo rapper, historiadora, cantora, enfim. Algumas pessoas questionam, falando: Preta Rara, mas por que você ainda fala sobre as domésticas, sendo que você não é mais doméstica? Eu falo porque existem trabalhadoras vivendo ainda em situações análogas à escravidão, e eu não posso fechar meus olhos para isso. É algo que está muito próximo de mim. Se der alguma coisa errada no meu trabalho e eu precisar de um dinheiro, eu vou lá procurar para fazer faxina, rapidamente vai aparecer diversos lugares para eu trabalhar, né? Porque esse país tem cor, tem classe essa profissão. Então eu me enquadro esteticamente dentro dessa profissão que é tão hereditária ainda para as mulheres pretas, né? Então é isso. Tô muito feliz por esse convite de participar com a galera aqui da Unesp. Me sigam lá nas redes sociais, Preta Rara Oficial. Saudações africanas. Antes de terminar, como eu sou rapper, eu quero recitar uma música aqui minha que se chama Graças ao Arauto. As pessoas também podem escutar meu disco em qualquer plataforma digital, só procurar Preta Rara. O nome do disco é Audácia. Na vida o que se leva é o aprendizado, e o que se deixa é a semente forte do legado. Ser alguém para muitos não é para pouco, dizer a verdade. Frutos da minha cor que já colhi me traz felicidade. Na cidade, às margens da sociedade, sou sombra igual estrela que brilhou na opacidade. Mas para quem quer ter razão um dia também, pôr na selva todo dia um leão e ainda dizer amém? Não sei. Onde estava a vergonha na cara do contratante que escolheu cabelo liso, rejeitou os meus turbantes? Fui intitulada mão de obra barata, não enverguei graças ao ensinamento de África Bambata. Sem rosas do vento ou bússola, achei meu norte. Ancestralidade me guiou para a trilha do forte. Navios negreiros, gemidos, tormentos eu ouço. E que se foram com o tempo, a chibata só foi trocada por uma prancheta, e esses grilhões a caneta não arrebenta. Mas não caí, ser carne fraca nem pensar. Me levantei do anonimato pra poder reivindicar. Contrariei as estatísticas de fato. Mulher de orgulho, fina diva que não cai do salto. Tô no palco, sou professora graças ao Arauto, que sempre foi meu alicerce carregando o fardo. De Brandina a Luísa Maim, a guerra não para. Mas uma guerreira na trincheira, Preta Rara. Muito obrigada, gente.